Olá, bem-vindos ao Café com Impacto. Hoje recebemos Tati Teixeira, especialista B. Atua no Sistema B, que é um movimento que certifica empresas com modelo de negócio de impacto, melhorando o mundo com impacto socioambiental positivo. Bem-vinda, Tati. Obrigada, é uma honra, uma alegria falar sobre esse movimento, sobre esse trabalho que nos une e que nos movimenta, né, no dia a dia, profissionalmente, pessoalmente, nessa complexidade que a gente está vivendo nos mundos atuais. Sim. Tati, queria começar um pouco falando de ti. Como é que tu chega no Movimento B? Como é que tu encontra esse movimento? Qual é a tua formação? Onde é que isso tudo aconteceu? Como é que isso tudo aconteceu? Eu começo... Hoje, quando passa, a gente olha para trás e entende as coisas, né? Mas eu tenho uma formação de administração de empresas. Eu comecei estudando administração de empresas e trabalhando num mundo corporativo tradicional, né, de multinacional. E aí, no meio disso tudo, numa busca constante, eu acho que quando eu olho, eu me considero muito inquieta e curiosa. Eu queria entender o que é que podia fazer mais, o que é que a gente poderia fazer além de estar olhando, né, só para resultados meramente financeiros naquele momento, né? E aí, nessa busca, cheguei num caminho de uma trilha de inovação, e aí entendi que dava para fazer inovação social. E aí, no meio de uma crise, na verdade, eu fui trabalhar como voluntária no terceiro setor, porque tinha um pouco isso, né? Ou era, talvez, multinacional ou terceiro setor, né? Como é que a gente desenha uma alternativa que consiga unir o melhor dos dois mundos, né? Ou que faz sentido dentro desses dois mundos. E aí eu cheguei no Sistema B lá atrás, 2013, mais ou menos 2014, no comecinho dele, né? O Sistema B estava chegando no Brasil em 2013. Exatamente, né? Chegando no Brasil e ainda sem entender direito, né? E aí comecei a me aproximar de pessoas e projetos que trabalhavam com inovação buscando impacto, né? E aí comecei uma trajetória de não entender muita coisa, mas ir fazendo, né? E descobrindo. Montei um negócio social no México. Logo na sequência, tive essa grande oportunidade de implementar um negócio social de impacto no México para trabalhar com mulheres em vulnerabilidade. E aí volto para o Brasil e encontro o Sistema B aqui, chegando em Fortaleza, na verdade, com a sincronicidade dos acasos, não acasos, né? De estar tendo uma formação aqui de multiplicadores B do movimento. E aí eu me encontro nessa comunidade de pessoas, empresas, atores, né, da rede local que estavam se movimentando para entender como é que a gente pode transformar o mundo dos negócios, promovendo impacto positivo, olhando para além, né, do lucro pelo lucro, né? E aí acho que é importante que aí eu chego em você também, acho que é aí que eu chego, né, Gabi? Quando eu começo a me conectar com o movimento B, falo, você precisa conhecer a Gabi, né? E aí, eis que ligo para a Gabi e os nossos cafés se tornam esses lugares de encontro, de inquietação e de transformação constante. A gente se encontrou, eu estava chegando do Rio, em Fortaleza, vindo do Movimento B. Exato. E você chegando, né? Sim. Assumindo a gestão da Comunidade B no Ceará. A Comunidade B é essa reunião de empresas certificadas numa região. Então, a gente estava começando, tinham 3 empresas certificadas no Ceará, a Comunidade B tinha começado uns trabalhos, tinha trazido alguém da direção executiva para falar, e aí era aquele movimento muito incipiente. Sim. E a gente se encontrou, você me procurou e falou, estou assumindo a gestão da comunidade, me falaram que a gente precisava se conhecer, porque eu tinha feito a Comunidade do Rio. Isso. Durante alguns anos, e a gente começou, e a Tati vem sendo, nos últimos anos, desde esse encontro, uma parceira de jornada. Eu acho que tem uma coisa muito bonita que eu faço questão de falar. Eu acho que quando a gente se encontra com o Movimento B no meio desse encontro, tem uma coisa que faz toda a diferença: confiança. Sim, sim. Como essa é principalmente uma comunidade, a gente instaura uma relação partindo de uma base de confiança muito única, né? Muito, assim, é muito rápido. Sim. Porque você parte do que é mais difícil conquistar, né? Que é a confiança. E o alinhamento, eu acho que de visão de mundo, ou pelo menos desse desejo desse mundo, né? Dessa construção, né? Então a gente está toda hora inquieta nessa construção, às vezes sem saber direito como fazer ou por onde começar, mas tentando, né? Eu acho que você fala muito isso pra mim, né? Vai fazendo, eu falei, então tá bom, e aí a gente vai, né? E aí esse lugar de alinhamento de confiança e de valores, eu acho que
é rico, é único, é muito especial, acho que é isso. Eu sempre digo que eu acho que o Movimento B é uma escola de formação de liderança. Porque eu acho que todo mundo que passa pela equipe executiva de alguma forma, mesmo os empresários certificados, os colaboradores, os conselheiros, né? Acho que tem alguma coisa que eu percebo em comum, assim, que vai desenvolvendo as pessoas. Sim. Tem uma perspectiva de desenvolvimento de pessoas que eu acho muito interessante. E nesse lugar do empreendedorismo, da liderança, né? O que cada um traz para o movimento, né? É porque a gente trabalha a comunidade mesmo, é um exemplo de atores, né? Então a gente tem atores de diferentes lugares. Então a gente estava falando com empresários, mas falando com gente que estava fazendo na prática, no sentido de estar atuando no movimento, no terceiro setor, por exemplo. Tinha pessoas, né, de políticas públicas falando sobre isso também. Então a gente está falando de atores com diferentes perspectivas, né? Mas com essa direção de olhar, né, para a sociedade, para a economia e topar o desafio de repensar, né, os modelos, a maneira de fazer, o como a gente faz e olhar para isso de uma maneira que é corajosa, né, encarando isso de uma maneira corajosa, porque tem muitos desafios, né, e a gente precisa atuar. É urgente esse lugar, né, de atuar e agir. Então acho que o movimento traz esse lugar, né, de não vai dar para esperar para alguém fazer, vai ser a gente. Então assim, a gente precisa fazer e exige coragem, acho que é isso. Aí, naquele momento, tu assume a coordenação da Comunidade B do Ceará e muito rapidamente, tu já estava muito pronta, tu se torna equipe executiva do Sistema B Brasil e recebe essa formação de especialista B. Me conta um pouquinho o que faz um especialista B, como foi essa jornada e a quantas anda teu dia a dia no Movimento B? O que tu faz? Tá, eu acho que é legal contar que na comunidade a gente vem num processo de voluntariado, né? Então todo mundo naquela comunidade era voluntário, era pessoas que queriam transformar, né? E aí a gente foi se aproximando do movimento e aí tornou-se, era um projeto piloto dentro do movimento do Sistema B Brasil, né? Da gente fazer um grupo de especialistas que são pessoas formadas dentro do Sistema B para ajudar empresas num processo de inicialmente medir o seu impacto, entender qual é o meu impacto como negócio, olhando não só para uma ponta desse negócio, mas olhando para toda a cultura, né? A gente fala muito da avaliação de impacto como uma ferramenta, a gente vai já entrar no detalhe dela, mas é mudança de cultura que a gente faz, né? Então, o primeiro passo é a gente medir esse impacto dessas empresas, então a gente ajuda isso como especialista B, e ajuda num processo das empresas que desejam ir para um processo de certificação, né? De se tornar uma empresa B verificada dentro do movimento global de empresas que lideram essa jornada, né? Essa transformação. E hoje tu faz trabalhos em que região do Brasil, mais ou menos? Assim, os clientes que o Sistema B atende, apoiando na mensuração, estão onde? Esse é o nosso grande desafio e é a nossa grande intenção de não ter um time de especialistas focado em São Paulo, né? Hoje a maioria das empresas B estão na região sul-sudeste, né? E esse é o grande desafio e a nossa missão. Como é que a gente chega promovendo a diversidade, atuando em outros locais, né? No Brasil, o Brasil é muito grande, né? Então, eu atuo hoje numa mescla. Então, a gente ainda atende muitos clientes que estão na sul-sudeste, mas existe especialistas B espalhados na região nordeste. Inclusive, nosso diretor executivo se mudou, né, para o nordeste exatamente para ser uma intenção, né, efetiva de transformar também e de espalhar o movimento para além do eixo Rio-São Paulo, né, por exemplo. Então, hoje a minha atuação ela está dividida, bem dividida. Assim, a gente ainda tem uma atuação, né, tem mais empresas chegando do sul-sudeste de forma, né, mais geral, mas o ano passado eu trabalhei com bastantes empresas na região nordeste, por exemplo, com fios. Me parece que, não sei se tu concorda, mas me parece que em algum momento da história do Sistema B no Brasil, as empresas carregavam a discussão e o Sistema B ia atrás, aproveitando daquele pulso e se organizando como coisa. Agora me parece que inverteu a roda, né? O Sistema B está puxando e as empresas se adequando, correndo atrás. Faz sentido essa sensação? Eu tenho uma sensação que tá as duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Assim, eu acho que tem um ativismo muito forte de ocupar esse lugar do movimento B, né, do time do Sistema B. E aí, quando eu penso que a gente faz isso de forma, né, ativa, puxando essas pautas e essas discussões,
a gente também traz as empresas junto, botando elas no holofote, porque elas são a prova viva do trabalho que a gente quer, que acredita, do mundo que a gente quer transformar, né? Então, a gente já vem conversar mais sobre o que o Sistema B faz no dia a dia, na prática, o funcionamento mais em detalhe do Movimento B e do Sistema B no Brasil. A gente já volta. Olá, estamos de volta ao Café com Impacto. Hoje recebemos Tati Teixeira, especialista B. Tati, queria mergulhar um pouquinho mais no dia a dia do Sistema B. Às vezes é muita coisa e as pessoas ficam um pouco confusas de o que o movimento faz, né? O que o Sistema B faz, o que o B-Lab faz, o que são empresas B certificadas, enfim, é tanto B que as pessoas não sabem exatamente do que se trata. Então, queria que a gente passasse juntas, né? Eu sempre gosto daqueles 4 objetivos da teoria da mudança B, né? Assim, o que são as 4 coisas que o B-Lab e o Sistema B, né? Então, vamos lá. O B-Lab é a organização que deu origem ao movimento B, está lá nos Estados Unidos, é uma OSC que certifica empresas que têm esse modelo de negócio, esse desenho de negócios que impactam positivamente o mundo. E o Sistema B é o referencial irmão, a ONG irmã, a OSC irmã, aqui para o território da América do Sul e América Latina. Né? Mas quais são as 4 coisas que o Sistema B e o B-Lab principalmente fazem? Eu adoro, assim, a gente tem a frase diretriz do Sistema B, que é: a gente quer construir um mundo onde a gente não esteja falando de empresas melhores do mundo, mas que a gente mude isso para empresas melhores para o mundo. E quando a gente fala isso, o que é que isso quer dizer? Né? Em primeiro lugar, a gente entender que empresas precisam, e é urgente, combinar resultados financeiros com impacto, né, ambiental e social positivo. Né? Então, a gente precisa olhar para isso. Então, quando a gente olha para isso, o nosso movimento faz isso através da criação de métricas, de padrões, né, do que é esse impacto positivo, né, em diferentes áreas, né, a nível global. Né? Então, a gente tem padrões e métricas para tangibilizar isso. Né? Como é que a gente fala que uma empresa está fazendo isso que a gente está promovendo? Então, o primeiro lugar é a avaliação de impacto B, então é garantir que as empresas tenham acesso a essa medição de impacto de uma forma gratuita. Então, a avaliação de impacto B é gratuita, então está acessível para todo mundo. Né? Então, empresas que querem começar a entender onde estou, né, onde estou no impacto, como estou impactando, porque todas as empresas têm impacto, né? Isso é importante pensar. A avaliação de impacto, de impacto B é esse primeiro lugar. E aí depois a gente vai para o lugar da certificação, que é um processo de garantir dentro de uma pontuação, né, de pontos, que numa escala de 0 a 200, minimamente estão cumprindo 80 pontos dentro dessa avaliação de impacto. Então, a certificação de empresas B são empresas que foram certificadas e verificadas nesses altos padrões de medição de impacto, né, que garantem que estão olhando para isso de uma forma integral. Então, a gente, né, mede o impacto, certifica essas empresas, garante que o que elas estão dizendo que fazem acontece, né, na prática. E aí, as empresas B se tornam os protagonistas dessa mudança de uma forma de mostrar que dá para fazer. Então, elas vão lá e dizem que estão fazendo na prática, e a gente usa elas como inspiração, como palco, né? Então, para além disso, para entender que as empresas são esse grande ator nessa transformação e a verificação desses padrões é muito importante para a gente atua também na área de políticas públicas. Né? Então, como é que a gente pode pensar novas políticas e estruturar, né, um ambiente, um ecossistema, porque a gente fala muito de ecossistema, para que esses novos negócios, essas novas maneiras de construir essas operações, essas organizações sejam viável, possível, sustentável no longo prazo. Eu acho muito interessante esse braço, vou te interromper antes do quarto. O quarto é essa grande campanha em massa mundial para que todo mundo, todos os atores envolvidos no negócio olhem para isso. Sim, né? É uma mudança complexa, a gente precisa de muita gente para fazer isso acontecer, né? Então, a comunicação disso, né, de forma massificada, primeiro que dá para fazer, e que eu como consumidor também tenho uma atuação nisso, eu como, né, em todas essas áreas de atuação, na academia, né, então quando a gente fala de formação de novas lideranças, né, quando a gente fala de maneiras de pensar novos negócios, isso precisa estar pulverizado em todos os braços desse ecossistema, né, a gente precisa de todo mundo.
Então, voltando para o terceiro pilar, né, o das políticas públicas, eu acho muito brilhante que a gente possa um dia ter as benefit corporations ou empresa de interesse benefício coletivo, né? Sim. Isso tramita no Brasil, está avançando, né? Eu acho muito interessante que a gente vai abrir uma empresa, aí você vai lá e fala, limitada, MEI, individual ou empresa de interesse público coletivo. Né? Eu me comprometo que a minha empresa gera impacto social e ambiental, eu reporto esse impacto anualmente e eu tenho nas minhas cláusulas do meu contrato social que eu faço isso. Então, eu estou amarrada juridicamente no compromisso de fazê-lo. Eu acho isso muito brilhante e uma possibilidade em massa, né? Porque a certificação, a gente sabe, ela está restrita a um tipo de empresa muito lá na frente, do ponto de vista de práticas, de modelagem de negócio, ela vai guiar, né? Ela está olhando para quem está guiando a transição. Sim. E os outros milhões de empresas que estão nascendo a cada dia, né? Como é que a gente pode escalar esse pensamento de que a empresa nasça com esse interesse, nasça com esse DNA, né? Acho tão bonito essa possibilidade de construir um tipo jurídico. A tipificação jurídica é super importante no movimento e acho que é legal contar também, o B vem de benefícios, né? E aí ele vem desse lugar da gente pensar que o benefício, ele não pode ser somente para o dono da empresa ou para o shareholder, né? Ou para o acionista dessa empresa, né? A gente precisa falar de benefícios para todo mundo que está envolvido no funcionamento dessa operação, né? De cada negócio. Então, o benefício, quando a gente fala de tipificação, ele traz uma estrutura e uma proteção legal, né, em termos de legislação, para garantir que isso aconteça independente de quem está liderando essa empresa. Né? Isso traz perenidade para o impacto, a gente olha para isso no longo prazo, de forma consistente. Né? Então, hoje, a gente, enquanto o Brasil está conversando, né, e falando sobre isso, avançando nesses temas, dentro do movimento B, para ser uma empresa B, a gente precisa fazer alterações legais, né, dentro da estrutura do contrato social, para garantir que essa liderança e as pessoas que vão chegar para, né, para que a tomada de decisão seja sempre levando em consideração todos os stakeholders ou as partes interessadas dentro desse negócio. Só para explicar, o que a Tati está trazendo é que quando uma empresa se certifica, ela tem 3 obrigações. Não é isso? Se eu me lembro bem, vamos testar. Se mudou, se eu esqueci ou se tem alguma coisa a mais. A primeira, ela precisa reportar o seu BIA, né? O BIA Impact Assessment, que é a ferramenta de avaliação do movimento B, é pública. E no momento em que ela não é pública se você não é uma empresa B, mas se você é uma empresa B, necessariamente a sua avaliação de impacto é pública. Por quê? Porque isso é um mecanismo de transparência. Se você está dizendo na avaliação de impacto que você faz, todo mundo vai ver que você está dizendo que faz. E aí, se você não faz, você está imediatamente exposto, né? Então, você publica, torna público o seu impacto, você faz a alteração contratual e você paga anualmente por aquela certificação. É isso? Exatamente. Ainda é isso? É isso, né? E aí tem antes disso que a pontuação mínima, né? Então existe hoje o score mínimo de 80 pontos para ir para um processo de certificação, que é difícil, né? Um desafio, né? A gente sabe que são padrões altos, mas que é uma jornada contínua. A gente fala muito sobre isso, né? É o primeiro passo de você começar a entender onde estamos. Mas voltando para os passos, é isso. A gente ter a pontuação, a gente, né, mudar o contrato social e o contrato social, pagar a taxa e aí você começa né, já pode usar, né, todos os requisitos para ser empresa B certificada. E quando a gente troca o contrato social, também é lindo. Eu tinha um empresário B do Rio que chamava Liga da Justiça. Porque você insere o que a gente chama de cláusulas B no contrato social e a cláusula B diz simplesmente que você não vai esquecer que você se comprometeu a isso, né? Gerar benefícios coletivos para o futuro, para a humanidade, para todo mundo. Liga da Justiça. A Liga da Justiça. Ele falava, cadê aquela cláusula da Liga da Justiça para eu mudar meu contrato aqui? Vou usar agora, vou usar. E isso é muito, e assim, é importante para a gente essa proteção, porque quando a gente fala, por exemplo, de empresas B sendo, né,
sendo compradas por outras instituições, a gente garante, né, a missão organizacional e o propósito de existência dessa empresa, o compromisso que ela tem legalmente em tomar decisões não só olhando uma parte, mas olhando todo mundo, né? E quando a gente fala todo mundo, a gente está falando meio ambiente, clientes, colaboradores, né, os trabalhadores, né? Então todo mundo dentro dessa que tem um impacto direto na atuação dessa organização. Então a Liga da Justiça faz muito sentido. Bom, aí eu queria conversar um pouquinho sobre alguns casos, né, de empresas B certificadas que são referências para o movimento B fora do Brasil e que guiam um pouco a nossa esperança, né, de certa forma. Acho que no meu coração atualmente tem uma empresa muito profundamente dominante dentro do movimento B chamada Patagônia. Sim. A gente acabou de ver Yvon Chouinard, fundador, doar a empresa, eu disse doar a empresa para um fundo de apoio a questões climáticas, né? Ele entregou todo o patrimônio. A entrevista que eu li, ele relatava que ele apareceu numa lista de pessoas milionárias, se sentiu muito desconfortável com aquilo e alinhou com a família, com os filhos, que ele não gostaria de seguir sendo uma liderança que tinha sido premiada por tanto acúmulo e tanta desigualdade. Sim. E que ele ia tomar uma decisão em relação a isso, porque ele sabia que as questões climáticas para a qual a Patagônia, né, com a qual a Patagônia trabalha Sim. desde o seu nascimento, era desalinhado com o que estava acontecendo, né? E aí a natureza vira o maior acionista, né, nesse lugar, né? Então tem uma inversão de um lugar que a gente está falando de tem o conceito da interdependência, né, que a gente fala muito dentro do movimento, né? Então como que todos nós, né, como indivíduo, como sociedade, estamos conectados em um só sistema e a natureza é o grande acionista disso tudo, né? Então esse movimento dele global é muito inspirador, muito corajoso, né? E puxa efetivamente mais uma vez a barra do que a gente pode fazer como sociedade, né? Então é muito puxa a barra, Tati, eu acho que puxa a barra assim para um lugar muito necessário para a gente olhar, né? Porque a Patagônia sempre puxou a barra, né? Sim. Nos anos 90 eles transicionaram Sim. os produtores de algodão da Califórnia para algodão orgânico, quando isso não era questão, né? Sim. Eu lembro um caso muito lindo deles estarem com todos os produtos desenvolvidos e descobrirem que o tipo de produto que eles tinham machucava as rochas. E eles transicionaram tudo. Sim. Né? Sim. Então, descobriram que na Inglaterra se escalava de outra maneira, Sim, né? Lembra? Sim, o começo da história é essa, inclusive. O começo da história é essa, porque claro que você Sim. adquire um valor na hora Sim. em que você faz essa guinada, né? Sim. E é muito corajoso todos os movimentos, né? Inclusive o movimento de falar não compre mais, né? Então, ativamente uma marca que vai falar não compre mais, né? Porque uma marca de consumo, né? De consumo, né? De vendas de artigos esportivos, falar não compre mais, porque a gente vai ajustar, a gente vai fazer primeiro uma peça que vai durar muito, né? Então, pensando não no descarte e reuso, mas pensando na longevidade, né? Quanto que você precisa, isso vai durar. Essa história também é linda, Patagônia, criadora de grandes histórias. A Patagônia é uma marca de roupa da Califórnia, fundada por esse senhor maravilhoso chamado Yvon Chouinard e outras pessoas junto com Sim. ele. E o que a Tati está contando é que a Patagônia foi a primeira empresa há alguns anos, já faz alguns anos isso, já faz para mais de 15 anos, que num Black Friday ocupou todas as vitrines das suas lojas dizendo, e mídia, né? Tinha artigo, tinha mídia comprada em revista e jornal dizendo não compre este casaco, porque o planeta não dá conta do que um Black Friday está nos solicitando. Sim. E aí embaixo dizia, eu te prometo que o casaco que eu fiz no ano passado continua muito bom. Exatamente. Né? Eu te prometo que você não precisa de um novo casaco. E ainda mais, se tiver algum ajuste eu faço, traz na loja. E ainda montaram uma linha de reparo. Então, assim, conserto. Né? Quando a gente pensa na estrutura, né? Quando a gente fala de impacto, a gente vai falar sempre de estrutura. Qual é a infraestrutura para a gente fazer isso acontecer? Né? Então, falando de exemplos, né, que era um pouco da sua fala, eu fiquei pensando muito nos exemplos daqui, né? Eu falei, tá bom, é muito legal, tem muitas marcas gigantes e um movimento, quem quiser, né? Então, quem quiser vai lá
olha, no Sistema B Brasil tem um diretório de todas as empresas B no mundo, né, que você pode acessar e olhar e ver os indicadores de impacto dessas empresas de maneira pública, para entender o que dá para fazer, o que já está sendo feito, né? E aí eu tenho um exemplo que eu gosto muito, que está muito relacionado da maneira como a gente enxerga negócios nascendo com a intenção de resolver um problema social, ambiental, né? Então a Vivenda, por exemplo, que é uma empresa B, que nasce desse desafio da gente pensar por que a gente não pode ter, né, moradias dignas e acessíveis dentro de comunidades, né? Porque isso precisa ser um artigo de luxo. Como é que a gente traz isso para dentro das pessoas de periferia que não teriam acesso a isso caso a empresa não existisse? Então, é uma empresa B hoje que nasce com o propósito de oferecer reformas, né, de baixo custo, com acesso a crédito, utilizando a mão de obra dentro das comunidades, né? Então, a gente está falando de impacto econômico local dentro dessa atuação também. É muito inspirador, né? Um negócio que nasce entendendo todos os atores do ecossistema e resolvendo, né, uma questão de acesso, né? De ter um banheiro, por exemplo, digno, decente, né? Da maneira que as pessoas sonharam, né? Então, trazer isso de forma acessível é muito, muito inspirador, né? E o que para mim, pessoalmente, agora falando um pouco do movimento B, é que você vai ver uma Patagônia muito gigante, muito corajosa, e você vai ver também várias outras pequenas e médias empresas também atuando, cada uma no seu nicho para essa transformação. São mais de 150 setores de atuação dentro do que a gente tem hoje, do mundo de empresas B, né? Quantas empresas certificadas no Brasil hoje? O Brasil tem 290 hoje, crescendo. Uau, quando eu estava lá, a gente completou 100. 290. A gente tem também algumas Bs pendentes, que são as empresas que já nascem, né, no seu primeiro ano de operação, que nascem com o seu compromisso formal de se... Né, querer ser B. Quero ser B Quero um ser dia. B. Daqui a um ano, vou me preparar e me estruturar para ser B, mas nasce com esse compromisso de ir ajustando o processo nesse primeiro ano de operação. A gente já volta para um terceiro bloco. Continuamos conversando com a Tati Teixeira, especialista B. Até logo. Olá, bem-vindos de volta ao terceiro bloco do Café com Impacto. Hoje recebemos com alegria Tati Teixeira, uma das minhas maiores bate-bolinhas, com quem eu mais aprendo sobre negócios de impacto e me mantenho atualizada e tiro dúvida, então estou muito feliz de estar aqui com ela hoje. Que bom, Tati. Queria que a gente terminasse esse terceiro bloco dando um pouquinho mais de caminhos, né? E aí tem um empresário em casa assistindo a gente no sábado de manhã, o que ele faz? Avaliação de impacto B para começar. Quero medir meu impacto. O que é impacto, né? Então, como é que a gente começa a entender o que é impacto dentro da organização? Então, a avaliação de impacto B, que é a nossa ferramenta gratuita, né? Está disponível no nosso site, né? sistemaBbrasil.org. Todo mundo pode acessar e começar a entender o que é impacto. Dentro dessa avaliação, a gente traz sempre a perspectiva de não uma certificação de produto, nem de serviço, nem de uma área, né? A gente vai olhar essa cultura inteira. Então, quando a gente olha essa cultura inteira, a gente vai olhar como que está a governança dessa empresa, como é que a gente pode começar a entender o nosso relacionamento com os colaboradores, como é que está o nosso relacionamento com o entorno, com a comunidade. Então, vamos falar de diversidade, vamos falar de políticas de cadeia de abastecimento, fornecedores, né? Meio ambiente. Então, como que a minha operação hoje impacta diretamente o meio ambiente e como eu posso melhorar isso, né? E é nosso relacionamento com clientes, né? Então, esse é o primeiro lugar, né? Onde estamos e como que podemos construir esse lugar de melhorar o nosso impacto, nossa atuação e nosso negócio, pensando, né, nessas áreas de impacto. E é o que eu acho que é importante a gente pensar, que assim, talvez o primeiro lugar é tipo, quero ser perfeito, né? Quero chegar e resolver tudo. Então, o primeiro olhar é entender como estamos e a partir desse lugar a ferramenta vai inspirar quais são essas práticas, como é que a gente começa a olhar para isso. Tem benchmarks, né, globais de outras empresas que fazem provavelmente algo muito similar ou aquilo que você quer começar a fazer, então te ajudam a tangibilizar como é que a gente começa a agir, né, nessa direção de melhorar. E nesse sentido eu queria trazer também, Tati, o tema do ESG, né? A gente hoje vive a era do Environmental, Social and Governance, a gente já falou sobre isso aqui algumas vezes, no Brasil é traduzido como ASG, mas a gente já está usando ESG mesmo.
E quanto à avaliação de impacto, B, essas 200 perguntinhas, 180 e tantas perguntinhas, garantem 180 e tantas oportunidades de boas práticas ligadas à ESG. É isso? É isso mesmo. Então, completamente, a avaliação de impacto te ajuda a entender que práticas são essas, né? Como é que eu começo a olhar para ESG, a ESG, né? Então, é para essas práticas no dia a dia dessa operação, né? Algo que é muito legal na avaliação é que ela é adaptada do teu setor, né? Então, a gente está falando que tem hoje mais de 150 setores de empresas usando a avaliação de impacto como medição de impacto, né? Então, dá uns exemplos bem assim aleatórios. A gente vai ter banco, né, olhando para isso, então banco olhando para isso, vai ter vinícolas falando, né, olhando para isso também, vai ter transportadoras. Tem transportadora. O Brasil tem um call center, eu acho maravilhoso. A gente vai ter agência de viagem, então como é que a gente pensa, né, sustentabilidade, né, no nosso estado, pensando em turismo, né, então como é que a gente olha para isso? Vai ter hotéis, vai ter cosméticos, né, então assim, vai ter, é muito diverso. A avaliação de impacto tem uma grande inteligência por trás de entender tanto o contexto do setor, como também entender o contexto do país, né, então a gente consegue entender, trazendo obviamente parâmetros globais, mas entendendo o contexto de cada operação, né. Então, a gente vai parametrizando essas práticas. Eu lembro no dia que me explicaram, eu tinha acabado de chegar no também, me explicaram. Na verdade, o Bileb é uma empresa, é uma organização de tecnologia. Sim. Mais da metade do corpo de trabalho do Movimento B são programadores. Eu falei, nossa, como assim? Sim. Eles queriam montar a melhor ferramenta de mensuração de impacto, mais acessível. Então, é uma ferramenta que está na 7ª versão hoje? Na 6ª indo para a 7ª. Na 6ª indo para a 7ª versão de usuário hoje, né? Isso. Ela é toda, quase coloca ovo de Páscoa, né? Ela faz tudo, ela conversa com você, ela brinca, ela muda de cor, ela te entrega relatórios, ela te entrega planos de melhoria, ela traz exemplos, né? Então ela faz, você precisa implementar uma política de diversidade, né? Então ou uma política de recrutamento que pense em diversidade, por exemplo. Como que a gente faz isso? Quais são as empresas B que estão fazendo isso? Então, elas traz dentro da ferramenta esses exemplos para ajudar, né? Para como é que a gente começa a dar esses passinhos nessa direção. Né? Tá lá, né? Tá lá. Por que eu tô te perguntando isso? Isso. Eu adoro essa, então, né? Saiba mais. Então, a gente vai te contar mais. Como é que você implementa isso? Então, é uma ferramenta que é gratuita, né? Então, gente, é gratuita. Traduzida em 5, 6 línguas, não lembro. Traduzida em muitas línguas. Então, tá gratuita, todo mundo pode abrir uma conta e começar a medir, né? Então, as empresas, independente do tamanho, né? Então, é importante falar que dentro do movimento a gente tem empresas multissetoriais, então são mais de 150 setores, mais de 70 países, né? Distribuído em mais de 70 países. Eu estou falando de mais de 6 mil empresas B certificadas nessa rede inteira, né? Quantos colaboradores? Mais de 500 mil colaboradores impactados diretamente, trabalhando no movimento, né, através dessas empresas B. Então, a gente tem uma rede muito grande de pessoas fazendo, que eu acho que é o mais importante, assim, fazendo o que dizem que fazem. Né? Então, assim, acho que é a prova viva do trabalho sendo construído e do que é possível. Porque, assim, o próprio movimento da gente atualizando a avaliação de impacto, que é o que você trouxe, né, é um movimento reflexo da nossa evolução como sociedade. Né? Então, é um reflexo de como a gente está construindo novas práticas e novas maneiras de fazer negócios e pensando isso, né, para continuar e seguir transformando. Né? Então, independente do tamanho, independente do setor, a ferramenta de impacto é esse primeiro passo para a gente entender como estamos, o que é impacto dentro desse teu negócio e como é que você pode avançar, não numa competição, no sentido, né, mas no sentido de ser melhor, você como empresa nessa jornada. Tati, dentro das discussões ESG, eu até já li sobre isso, essa ideia não foi minha não, mas para mim fez muito sentido e eu penso muito sobre ela. Eu sinto assim, que o mais difícil é a governança. Tu concorda? A governança... Dos 3, assim, as grandes transições, porque assim, a sensação que eu tenho é que as questões ambientais estão dadas. A gente né, é público já, todo mundo sabe que jogar dejetos num rio polui, que vai... Né, todo mundo já sabe, então a pessoa pode até fazer errado, mas ela sabe que ela está fazendo errado. Do ponto de vista social, a gente também já sabe.
A gente tem uma barra de legislação, mas a gente tem uma barra de direitos humanos, a gente tem uma barra de populações vulnerabilizadas, porque a gente já sabe para onde a gente precisa olhar, né? No Brasil a gente já sabe. Questões raciais, questões indígenas, questões de gênero, LGBT, e está dado, né? Se você cuidar disso, você já está cuidando. Sim. Governança, eu tenho a sensação de que a gente ainda não tem ideia do que fazer. Eu te escuto, né, e eu fiquei pensando, a gente saber e fazer tem uma diferença, né, então acho que, né, vou trazer um pouco para avaliação de impacto, mas para outras ferramentas que é tipo, como é que eu transformo essas pautas ativamente dentro de uma organização, então esse tangibilizar isso é muito importante para a gente através, né, dessa ferramenta. E governança, eu acho que a gente tem avançado bastante, né, então assim, quando a gente olha dentro da avaliação de impacto, ela começa com a missão, por que essa empresa existe? Né? E aí, como que eu vou atrelando isso dentro de indicadores, de métricas? Porque não é só dizer que eu quero ser a melhor empresa para uma população vulnerável, mas como que você vai acompanhar isso? Né? Então, tem um conceito chamado intencionalidade, né? Dentro da governança. Né? Então, a sua intenção, ela só acontece quando você vai medir, monitorar e melhorar. Né? Então, se você tem só uma intenção de ser uma empresa melhor, mas você não está medindo, não está monitorando e não está melhorando as suas práticas e as suas atividades e ações dentro de governança, mas dentro de todas as áreas, isso não se sustenta. Essa intencionalidade, ela se esvazia. Né? É bonito esse aprendizado porque a gente está acostumado com missão, visão, valor feito por marqueteiros, né? No mau sentido da palavra marqueteiros. Existe o bom sentido da palavra marqueteiros e existe o sentido pejorativo da palavra marqueteiros. Eu estou falando do pejorativo. No sentido assim de construir uma coisa muito bonita, mas que não se sustenta em práticas, né? As coisas que você acabou de falar. Você não mede, você não monitora, você não melhora, você não tem indicador para saber se você está fazendo o que a sua missão diz. Vira um quadro na parede da recepção de entrada, né? Já vi muitos. São lindos, mas são quadros na parede. E a parede aceita tudo, eu sempre falo isso. E a parede aceita qualquer coisa, né? E acho que o mais bonito do Movimento B, o que ainda nos comove, né? A mim, que já não faço mais parte da equipe executiva do Movimento B e sigo me comovendo, eu acho que é a possibilidade de sustentar verdades, né? Assim, de sustentar sonhos ancorados em práticas. Total, e eu acho que o que me une também ao movimento em termos de evolução é entender que é uma jornada contínua. Então, assim, a gente vai falar daqui a pouco vai ter uma outra versão, a gente vai falar de outros temas, porque a gente vai ser melhor do que a gente é hoje, né? Então, a intencionalidade, ela é o que sustenta toda a avaliação de impacto, porque a gente vai falar sempre de medição, né? Tá bom, qual é a sua intenção e como é que você está garantindo que a sua intenção acontece na prática. E como que a gente se coloca no lugar de melhoria contínua. Né? A avaliação muda a cada 3 anos. Né? Então, daqui a 3 anos vai ser uma régua diferente, no sentido de evolução. Né? Vão ter novas perguntas, a gente vai querer saber sobre outros temas, e aí isso vai puxando esse movimento de melhoria contínua, de trazer todo mundo para o jogo, da possibilidade de começar a fazer, que é o que a gente promove, né? O desafio de como que a gente pode fazer a maior parte das empresas se comportarem como empresas B, né? Um desafio que a gente tem como movimento. Né? Eu gostava muito daquela perspectiva do Movimento B de dizer que a gente precisava olhar para as empresas B, mas garantir que todo mundo pudesse se comportar como empresas B. É isso que você acabou de falar. Exato, é isso. Como é que esse movimento inspira gestos. Práticas, né? Ações, mensurações, relatórios, reportes, né? Como é que a gente parte para a prática. Também gostava muito de um lema que era medir impactos socioambientais com o mesmo rigor com que se mede impactos financeiros. Exatamente isso. Essa para mim é a chave, não só para mim, né? Sim, o Movimento B está pautado nisso, né? Completamente, né? E aí a gente utiliza exatamente isso. Mostrar que dá para fazer, porque tem empresas fazendo, né? Tem muita gente fazendo e construindo e fazendo e tentando e melhorando, e uma ferramenta gratuita para fazer isso, né? Então a gente torna isso os braços desse movimento de continuar evoluindo e puxando, né, o mundo dos negócios nessa direção. Não dá mais para a gente olhar só para indicadores financeiros, a gente precisa ampliar, né,
a nossa visão e perspectiva do que é sucesso dentro desse mundo, né? Os indicadores precisam ser combinados e somados. Essa também é muito linda, né? Redefinir o conceito de sucesso dos negócios, né? Então a gente fala sobre isso, né? Que não ser um negócio de sucesso não é só olhar a última linha do resultado financeiro, é olhar para também qual é o impacto que a gente está conseguindo promover, o quanto que o mundo está ficando melhor com a nossa existência como organização, como empresa. Eu tenho uma gratidão muito grande pelo Movimento B. Foi no Movimento B que eu me descobri e encontrei os meus pares, as pessoas com quem trocar, com quem acolher as minhas inquietações. E eu sempre achei muito bonito o quanto o Movimento B era aberto a inquietos. Assim, parece um para-raio de inquietos, assim. Como é que a gente se junta para conseguir dar conta da nossa vontade de que amanhã o mundo seja diferente, né? Tem uma energia de transformação lá que é muito pulsante, muito viva, e por isso eu acho que sustenta um movimento muito relevante ainda. Está crescendo, né, Tati? Cresce bastante. Rápido demais? Rápido, nunca demais, né? Porque a gente precisa da velocidade, né? Mas a gente teve o maior número de empresas B, por exemplo, no Brasil, em um ano, em 2022. Né? O pipeline do Brasil é o maior do mundo? Ainda não está o maior do mundo, mas está entre os três, né? Está entre os três. Então, a gente tem um pipeline bastante grande, né? De crescimento. A pandemia trouxe a questão, deixou tudo exposto para quem não tinha visto ainda, mas deixou a desigualdade econômica, social, e toda a questão climática e da urgência de olhar para isso como um sistema, né? De forma conectada. De forma muito explícita. Então, a gente acelerou um movimento que já vinha crescendo ao longo dos últimos anos, e os últimos 2 anos a gente tem uma demanda, né, por empresas, né, querendo começar a medir seu impacto e também pensando, ou empresas se certificando. Né? Então, hoje dentro do movimento a gente tem esses cenários de quero começar a medir ou quero ir para um processo de certificação porque já estou trabalhando nisso há algum tempo já. Que bom. Tati, muito obrigada por ter vindo conversar sobre o Movimento B. Faz parte dos nossos cafés da manhã, mas faz parte também do nosso coração. Acho que, de certa forma, estamos as duas com alguma raizinha plantada lá, e por isso nos importamos, e por isso nos envolvemos, e por isso seguimos, né, atuando nessa frente. Muito obrigada. Obrigada a você, é uma alegria. Queria dizer que você me inspirou muito dentro do movimento, então tudo que você contou é muito recíproco, né? Então, assim, a troca, o crescimento, o entendimento, a inquietação e as provocações é que fazem a gente continuar, né, se movimentando nessa construção. Então, obrigada também, é uma alegria. Espero que a gente siga aí. Seguiremos. Obrigada a você que esteve aqui com a gente. A gente toma cafés da manhã, eu e Tati, com frequência, e a temática é mais ou menos essa. Então, hoje vocês fizeram parte do nosso café da manhã, neste Café com Impacto. Obrigada, até a próxima.